Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula 13 de hoje, nós vamos ver como se tenta alterar o estado de equilíbrio e o que diz o princípio de Le Chatelier. Esse princípio de Le Chatelier, na realidade, é baseado em dois artigos do, do Henri Louis de Le Chatelier, né? O primeiro desses artigos é de 1884, tem apenas, lá, 4 páginas, mas esse segundo tem mais de 220 páginas, está vendo? Ele é completo, né? Enquanto esse fala sobre um enunciado geral, né? Uma declaração geral dos estados de equilíbrio, esse outro são pesquisas experimentais e teóricas sobre os estados de equilíbrio. Isso aqui é um trabalho lindo, né? Tem muita coisa tratada aqui, né? E ele começa discutindo os trabalhos de Van 't Hoff, ou seja, que tem a ver com temperatura, né? Alteração da temperatura, nesse primeiro artigo, e vem discutindo vários trabalhos. Esse segundo, por exemplo, é quase que completo, tem muita reação química aqui, que ele fez. Note, então, aqui, por exemplo, quando fala o efeito da pressão, que seria o efeito externo, o efeito externo seria aumentar a pressão, né, do sistema, de todo o sistema, e o sistema, então, de tenta amenizar, tenta diminuir essa transformação, né, diminuindo a pressão. Então, o efeito externo é aumentar a pressão do sistema. O sistema vai reagir de tal sorte a favorecer produtos ou favorecer reagentes, de tal sorte a diminuir a pressão do sistema, a amenizar ou a diminuir esse efeito externo. Chega a trabalhar com 3.000 atmosferas, variações de temperatura de 100 graus, né? E ele discute também os fatores externos e fatores internos. Fatores externos como pressão, temperatura, força eletromotriz, seria a aplicação de uma energia elétrica no sistema, né? Estado químico dos corpos, né? Os internos, um passando energia para o outro, o estado físico, se tem condensação ou não. Vamos, então, discutir o princípio de Le Chatelier, né? Quando o sistema que está em equilíbrio sofre uma perturbação externa, né? E o que acontece? Vai favorecer produtos ou reagentes, né? Vamos começar a considerar essa reação genérica, que 3 moles ou 3 quantidades de substância de A2 gasoso reage com uma de B2 gasoso, fornecendo 2 de BA3 gasoso. E aqui é dada a entalpia de reação, é negativa, ó. Então, quando acontece essa reação, há uma liberação de 100 kJ por mol, né? Por mol de A2, por exemplo. Então, essa aqui seria a entalpia de reação. E quando é negativa, ela é conhecida como reação exotérmica. Então, o calor sai do sistema e vai para os arredores, né? Esse tipo de reação aqui, que nós vamos estudar efeito da temperatura, né? Nós vamos ver mais adiante, se tentamos aumentar a temperatura, favorece reagentes. Isso aqui, por exemplo, se pensarmos uma reação de ácido-base, que são reações de neutralização e são exotérmicas, libera calor, essa neutralização, a reação química, a velocidade diminui ao aumentar a temperatura. O que nós temos que fazer é gelar o sistema, colocar num banho de gelo para favorecer a reação de neutralização. Nós vamos ver aqui, nesse efeito 7. Então, começando pelo que acontece nesse sistema, imagina um sistema fechado, tem um septo, pegamos uma seringa com esse gás A2 ou B2 e injetamos no sistema. Então, aumento da pressão de B2, ou seja, pegamos o gás B2 na seringa, furamos o septo e adicionamos mais o reagente B2, né? Aqui, B2. Né? O que acontece?
Note que a perturbação externa é aumentar a concentração de B2. Como que o sistema vai reagir? Vai favorecer o quê? Ele vai favorecer, nesse caso, produtos. Por quê? Porque ele favorecendo produtos, a tendência é diminuir esse efeito externo na tentativa de aumentar a pressão do reagente B2. Então, o sistema ele vai favorecer a formação de produtos, né? Note que eu não falei que vai deslocar o equilíbrio, né? Isso aqui está todo no meio reacional, então há realmente um favorecimento, mas nós não podemos falar, ah, vai, vai para o lado de reagente, ou vai para o lado de produto ou lado de reagentes, porque isso aqui está tudo no meio reacional. A gente não pode compartimentalizar o equilíbrio, falando em lados, produtos, reagentes. Isso aqui está todo no meio reacional. Então, o efeito externo é aumentar a pressão de B2, vai favorecer a formação de produtos. Da mesma forma, se colocarmos na seringuinha A2 e colocamos mais A2, vai favorecer a formação de produtos para amenizar esse aumento instantâneo da pressão, né? E se aumentarmos a pressão do produto aqui numa seringuinha, ele vai favorecer, então, a formação dos reagentes. Ao colocar o produto, ele vai favorecer a formação dos reagentes, né? E se diminuirmos o volume do recipiente? Então, imagina aqui o recipiente, né? Nós temos um recipiente aqui. Aqui vai ter um êmbolo, né? E se diminuirmos o volume do recipiente, deslocarmos esse êmbolo para cá, nós estaremos o quê? Diminuindo o volume, né? O V inicial, agora, ele vai ficar, ele é maior que o V final. Esse aqui é o V final. Que acontece quando diminuímos, saímos do V inicial e vamos para o V final. O que acontece quando diminuímos o volume? As pressões parciais de A2, de B2 e de BA3 aumentam. Isso pensando em termos de pressões parciais de Dalton, né? Então, o que vai ocorrer no sistema? O sistema vai favorecer produtos ou reagentes de tal sorte a ir no caso aqui, a variação de mols dessa reação vai ser o quê? É 4 e aqui é 2. É uma variação, então, que negativa, né? É esse menos esse, né? Da negativa. Nós vamos ver mais adiante. Então, quando se aumenta instantaneamente as pressões parciais de A2, B2 e BA3, o sistema vai favorecer quem? Vai favorecer a formação de produto, no caso aqui. Vai favorecer a formação de produto. Por quê? Está saindo de 4 mols, indo para 2, ou seja, 4 quantidade de matéria indo para 2. É assim que o sistema vai balancear ou vai amenizar essa perturbação externa, né? E outra coisa, o que acontece agora se colocarmos, imaginemos a situação anterior, né? O que vai acontecer se colocarmos agora aqui dentro, ó, né? Do recipiente, né? O que vai colocar? Se nós aqui vamos supor que agora não é mais mexer no êmbolo, é uma agulha entrando aqui, ó. Se colocarmos gases nobres, tipo hélio ou argônio, se colocarmos um gás tipo hélio ou argônio, a pressão total do sistema vai aumentar, né? E o que vai ocorrer no sistema se aumenta a pressão total? O que vai acontecer com o sistema?
Na realidade, o sistema vai permanecer da mesma forma que está. Por quê? A pressão total aumentou, tudo bem, mas o hélio não participa da reação. Se ele não participa da reação, né, o sistema vai permanecer da mesma forma que estava antes. Né? É assim que acontece. E qual que seria o efeito da adição de um catalisador? Né? Então, o catalisador, como nós já falamos na aula passada, ele altera a velocidade de reação, é cinética de reação. Então, os, o estado energético de reagentes estaria por aqui, de produtos aqui, então sai do estado energético e vai parar aqui. Então, essa diferença aqui entre estado energético de reagente e produto seria a entalpia de reação, que é termodinâmica, e o catalisador ele vai alterar o que? A energia de ativação. Aqui passando por um complexo ativado, então, quando se coloca o catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação. O que acontece? Aquela reação vai chegar ao equilíbrio em um menor tempo. Mas, com o uso do catalisador, não vai se mexer no estado de equilíbrio, porque o equilíbrio ele é termodinâmico. Ele só depende do estado inicial e estado final, ou seja, do valor da entalpia inicial dos reagentes e valor da entalpia dos produtos. Então, não há alteração. Quando se coloca um catalisador, só aumentamos a velocidade de reação e a reação química vai entrar em equilíbrio num tempo menor. O efeito da temperatura sobre a constante de equilíbrio, sobre o equilíbrio, é dado pela equação de Van 't Hoff. Na realidade, ele considera que a variação da capacidade calorífica, que seria a variação, não capacidade, né? Seria a variação da capacidade calorífica de todos os produtos nos estados padrão e de reagentes, são constantes. Então, se são constantes, a variação seria igual a zero, um intervalo razoável de temperatura. Então, nessas condições, tanto a entalpia de reação como a entropia de reação são independentes da temperatura. Então, chega-se nessa equação aqui de Van 't Hoff, onde relaciona, né, teria o logaritmo neperiano da razão entre as constantes de equilíbrio de uma reação química no estado 2 e estado 1. Aqui 1 seria a temperatura menor, 2 temperatura maior, então T1 é menor que T2, né? E seria essa equação aqui, que graficamente, lançando-se na ordenado logaritmo dos valores das constantes de equilíbrio determinadas em várias temperaturas sobre o inverso da temperatura termodinâmica, o que se tem é o seguinte: esse gráfico aqui, o coeficiente linear vai dar, nós determinamos o valor da entropia de reação, ao passo que o coeficiente angular vai fornecer o valor da entalpia de reação. É assim que é determinado essas grandezas e podem ser relacionados, né, com aquela reação em estudo. Nós temos que ter cautela para se usar o princípio de Le Chatelier. Nem sempre vai nos ajudar. Vamos considerar, por exemplo, um sistema heterogêneo entre carbonato de cálcio, que é aquecido a 800 e poucos graus, dando óxido de cálcio, que é sólido, e desprendendo gás carbônico, dióxido de carbono. Né? A entalpia dessa reação ela é endotérmica, né? Como todas as reações desse tipo. O aquecimento, então, favorece a formação de produtos porque a reação é endotérmica, ao contrário da discutida anteriormente. Note que a constante de equilíbrio, como foi visto também, ela vai depender ou da pressão ou da concentração, né, do gás apenas. Não depende da concentração dos sólidos, porque as concentrações de sólido, por definição, as atividades ou as pressões são unitárias, né? Então, nesse caso,
Tem que tomar cuidado quando tem sólidos, por exemplo, nos sistemas heterogêneos, como nós falamos. Se adicionarmos o gás carbônico, o que vai acontecer com o sistema? Né? Ele vai favorecer, o sistema vai reagir de tal sorte a formar mais carbonato de cálcio. Né? Se colocar mais, de tal sorte a diminuir a pressão. Então, há um favorecimento da formação de carbonato de cálcio. Se retirarmos com a seringa, tirarmos um pouco de gás carbônico, de dióxido de carbono, vai favorecer a formação aqui de produtos. Nós estamos tirando, ele está favorecendo a formação de mais óxido de cálcio. Mas, por outro lado, se adicionarmos um sólido, óxido de cálcio, produto, nada vai ocorrer. Por quê? Porque as constantes de equilíbrio não dependem dos sólidos. Da mesma forma, se adicionarmos carbonato de cálcio, nada vai acontecer com o equilíbrio. Então, o princípio de Le Chatelier não é aplicado para esses casos aqui, onde há adição de um produto ou adição de um reagente sólido. Isso é o que acontece. Um outro exemplo que nós temos que tomar cuidado para se aplicar, por exemplo, o princípio de Le Chatelier, vamos imaginar uma reação de complexação aqui, ó, de prata mais com o complexante amônia, né? Nós temos, vou colocar a equação já geral aqui, né? Isso aqui nós vamos ver que isso aqui vai ser igual a beta 2, 2 porque tem dois ligantes, vai formar o complexo diamim prata. Nós vamos ver no curso, quando formos discutir as reações de complexação, né? Então, imaginemos isso aqui, que nós temos uma concentração de prata, esse valor da constante é da ordem de 10 a sétima, 1,6, 10 a sétima, né? Isso aqui é da ordem de 1,6, 10 a sétima, a constante de equilíbrio é muito grande, a constante de complexação aqui, tá certo? O que acontece? Se sairmos, por exemplo, inicialmente aqui, né? Inicialmente, de 10 a menos 3, e aqui, por exemplo, uma concentração alta, aqui 2, por exemplo, mol por litro, praticamente o 10 a menos 3, nossa, 10 a menos 3 está muito ruim aqui. Aqui vai praticamente para zero, aqui é 2 menos 2 vezes 10 a menos 3, praticamente fica a concentração constante, tá certo? 10 a menos 3, e vai formar do complexo 10 a menos 3. Não é isso? Então, praticamente, essa concentração vai para zero. Ela não vai ser zero. Se calcularmos, vai dar 10 a menos 8, 10 a menos 9, mas praticamente vai para zero. O que acontece se colocarmos mais amônia no sistema? Praticamente, o princípio de Le Chatelier falha aqui, ele não é aplicado. Por quê? Não há mais prata para reagir. Tanto faz colocar 2 mol por litro ou 3 aqui, que praticamente toda a prata mais foi complexada. Então, aqui, se pensarmos o princípio de Chatelier, ele vai falhar. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado ao aplicarmos o princípio de Chatelier para sistemas heterogêneos ou sistemas de complexação, por exemplo. Finalmente, nesse último slide, pessoal, vou deixar algumas dicas para vocês para reações gasosas. E esses valores são expressos aqui os valores de variação de quantidade de substância, ou número de mols antigo, né? E valores de entalpia e valores de entropia é dado para 1 mol do primeiro reagente, 1 mol desses primeiros. Note que essas observações, elas são importantes e são para
reações gasosas. Aqui tem informação de sólido, aqui no enxofre, por exemplo, né? E outros aqui, né? Para reações gasosas. O que acontece? Praticamente, ou na maioria dos casos, quando a variação de entalpia padrão é positivo, a entropia vai ser também, ó, positivo, 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 negativo, tá certo? Positivo e aqui também, né? Sempre que a variação da quantidade de substância for positiva, esses casos aqui, vai favorecer produto. Se aumentarmos a temperatura, vai favorecer o produto. Nesse caso também, o ΔN é positivo, nessa outra reação também. Notem esta aqui, ó, similar àquele caso genérico que nós discutimos. A variação aqui é negativo, vai favorecer reagente. Por quê? Porque a reação é exotérmica. A reação acontece que é liberar calor. Se nós tentarmos aumentar a temperatura, ela vai favorecer os reagentes. Então, se passarmos alguns exemplos e não for fornecido o valor de entalpia ou de entropia, o que nós vamos fazer, a grosso modo, uma análise preliminar, é ver a variação da quantidade de substância. Sempre que for positivo, vai favorecer o produto, de um modo geral, para reações gasosas. E quando for negativo, para esses casos aqui, né, negativo, vai favorecer reagentes. Mesmo a gente não conhecendo valores de entalpia e de entropia, é possível se ter uma ideia de qual que vai ser o efeito da temperatura sobre essas reações. É só analisar se a variação é positiva ou negativa. Quando é positiva, vai favorecer produtos, quando é negativa, vai favorecer reagentes. Fica a dica, até a próxima aula e se cuidem aí, tá certo?